Então, vamos começar a nossa sessão de hoje, a terceira sessão do nosso workshop sobre barragens hidrelétricas na Amazônia, governança, gestão adaptativa e alternativas. Bem-vindos a todos, welcome, bienvenidos. Aqui falamos muitas línguas disciplinares, muitas línguas faladas e muitas perspectivas também. E esse é o objetivo da nossa rede, é realmente proporcionar esse diálogo entre diferentes perspectivas, um diálogo inclusivo, um diálogo transdisciplinar sobre a questão da implementação de grandes barragens de desenvolvimento, o modelo energético de desenvolvimento, né, brasileiro, e a implementação de grandes barragens hidrelétricas na Amazônia, mas também em outras regiões do país e internacionalmente. Eu sou Simone Ataide, eu sou professora associada aqui do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade Internacional da Flórida International University, e atuo também como co-líder na rede internacional de pesquisa em barragens amazônicas desde a sua criação. A rede tem essa marca registrada que ela tem uma ação muito forte de mulheres, né? Mas todos os homens e todas as perspectivas são bem-vindas. Como eu estava falando, esse então é o quarto painel do nosso workshop, e ele vai estar focado então nas alternativas para grandes e pequenas barragens da Amazônia, porque vamos ter uma importante apresentação da sala de vídeos, que vai ser moderada pelo professor Arthur Moretti. E a sala de vídeos são vídeos que foram submetidos por comunidades, por pescadores, por movimentos sociais. Então, essa sala de vídeo abre essa oportunidade também para a participação da sociedade de uma forma geral. Nós vamos iniciar com o Eric Brown, ele vai estar falando sobre soluções à base de água e energia solar no Brasil. Não só no Brasil em geral, mas que sejam ambientalmente e socialmente amigáveis, um novo portfólio para o Brasil, o caso para o sol e a água. A Alessandra Matias vai estar, então, na palestra dela, na fala dela, abordando diversas opções e alternativas para a geração de energia elétrica na região do Pantanal Mato Grossense, uma região bastante prioritária para a gente estar conversando, principalmente agora, com a situação que a gente tem. E o título é Alternativas Energéticas, então, para a região do Pantanal, e finalizando com a fala do professor Célio, que vai estar fazendo, então, uma análise crítica dos padrões de produção e consumo de energia, discutindo como a combinação de alternativas, ações e financiamento em diversas escalas pode ajudar a alcançar esses caminhos e futuros energéticos mais sustentáveis para o Brasil, mas ele vai ter um foco mais direcionado para a região amazônica. Com isso, então, eu agradeço muito os palestrantes por estarem aqui compartilhando o seu conhecimento, compartilhando suas experiências com a gente, e agradeço também a todos os participantes que estão com a gente hoje no workshop, e vou passar então a palavra para o Eric Brown. Muito obrigado pela introdução. Eu vou falar sobre um novo portfólio de energia do Brasil, o caso da sol e água. Uma revisão geral do que a gente vai falar hoje é o propósito e os movimentos condutores do meu trabalho, algum antecedente da situação da energia do Brasil, e depois a gente vai cobrir os desenvolvimentos do modelos, as soluções propostas e diferentes métodos de geração de energia. O propósito é desenvolver um ambiente onde a gente conte com uma mistura de alternativas que não conte exclusivamente pelas barragens. O condutor específico do trabalho é que as barragens têm sido considerados historicamente verdes, mas não é o caso. Isso leva à deforestação, alteração da migração de peixes, transporte dos sedimentos, mortalidade dos peixes. Então, há muitas consequências relacionadas com a produção de gases de efeito invernadeiro e uma acumulação de substâncias tóxicas. Então, eu gostaria de começar com uma pequena antecedente. Esta é uma região do Amazonas
que tem ilustrado alguns aspectos chave, como as vivendas, a eletricidade, que precisam de acesso, que foi desenhado aqui, fala de que a gente pode fornecer 1,3% de Brasil sem eletricidade para, para fornecer fornecer energia para aqueles que participaram do censo. A gente pode comparar isso com a situação de energia do futuro. Atualmente, há uma produção de 8 gigawatts que se instalaram na Amazônia do Brasil com os planos dos últimos 10 anos. Poderia acontecer uma somatória de 8 gigawatts adicionais, que não estão, algumas delas não estão incluídas no processo de desenvolvimento, mas apresentam uma perspectiva das prioridades e as intenções da escala do poder energético do Amazonas. Então, comparando isto com o planificado, somente alcançando a metade as pessoas, isto chega à primeira conclusão que uma opção que precisa se de considerar como viável é aquela que pode se escalar sem afetar a natureza. Eu gostaria de falar agora do potencial energético. É aqui onde eu falarei sobre a capacidade do vento e energia solar. A densidade mostra que a densidade solar é mais disponível ao redor do Amazonas. Adicionalmente, analisando a figura da direita, a gente avalia que as suas bacias têm um maior potencial, particularmente 3 de 15 gigawatts ou mais. A seguinte slide vai falar de que aquelas 3 regiões vão ser as bases para uma mistura energética que poderia se utilizar de uma forma muito mais amigável. E aqui como a gente pode fazer isso? Iniciando a parte esquerda com as comunidades locais, o que a gente tem sugerido é que se há uma comunidade está perto de uma fonte de energia, eles podem se conectar. Possivelmente seja mais fácil falar que fazer, mas é um ponto de partida para iniciar uma discussão. Para aquelas comunidades que ficam muito longe daquelas centrais energéticas, eles poderiam utilizar uma mistura de fontes de energia generadas pelas unidades de turbinas que poderiam se incluir em um fluxo de água, aquele que se poderia chamar de hidroquinética, mas que não vai depender de uma central hidrelétrica com uma barragem. E outra alternativa é o uso de painéis solares, que como exemplo que a gente tem do Peru, que a gente coloca uma turbina dentro do água para gerar energia pela corrente de água no rio. Então, a gente poderia utilizar alternativas baseadas nas necessidades daquela comunidade. Muitas dessas comunidades são UPCs, que são comunidades sem energia elétrica, que passariam as comunidades PC, que serão aquelas que já têm energia elétrica. Muitas delas iniciam com algumas pequenas opções, mas eles começam a acrescentar as suas necessidades energéticas e, com isso, o orçamento necessário para fazer o investimento. Mas a gente promove avaliar alternativas que poderiam se tornar uma alternativa custo-efetiva.
ao lado direito, eu apresento os interesses financeiros, apresentando os mesmos exemplos de energia hidráulica e energia solar, que a única diferença é que da área dos painéis solares, eles serão um complemento às barragens existentes, inicialmente a pequena escala, mas se a gente obtém interesse disso, aquelas plantas terão o benefício de incrementar a operação e a flexibilidade das barragens, como acontece aqui embaixo da categoria operações e outras variáveis. Então, eu gostaria de olhar aos desenvolvimentos modernos e os resultados da apresentação. O principal aspecto que a gente precisa avaliar é a curva de carga, é a generada por dispositivos elétricos, e esta é uma curva que se utiliza para uma comunidade com um poder energético, e aquele modelo é ingressado dentro de um programa para melhorar a geração com o custo e vai gerar um modelo para diminuir os custos de horas ao dia. E aqui a gente tem aqui a gente tem diferentes fontes para somar a curva verde com a disponibilidade e, no segundo caso, com baterias quando seja necessário, dependendo do custo das instalações, apresentando opções mistas com a carga em preto, a energia hidrelétrica em azul, a energia solar em amarelo e a energia eólica em laranja. A gente tem mapeado as zonas de presença de barragens baseadas na locação e as perspectivas que poderia se ter. Eu selecionei um par no Rio Xingu e o Rio Madeira para cobrir algumas áreas desde as bacinas apresentadas no mapa. Aqui a gente vai apresentar a velocidade 90, que é uma velocidade mínima para o 90% do ano. O tamanho demonstra, sim, o uso de baterias sublinhados em vermelho. Eles geralmente estão um pouco mais longe das zonas de alta velocidade dos rios. Então, o primeiro análise econômico compara o custo da solução proposta e, sem o uso das baterias, o investimento de dólares por kilowatt são amostrados nos diamantes verdes, mostrando os geradores diesel em marrom e um possível range daqueles custos estendido à comunidade, mostrando para mostrar a linha de transmissão atual e o ciclo de geração que foi incluído no escrito. E a distância da comunidade está mostrada ao redor do ponto azul e amarelo. Esta distância encontrada para o ciclo é calculada como um balanço óptimo de encontrar o site mais perto, minimizando os custos. Mientras mais longe, maior o uso de cabos para conectar a comunidade. Há uma série de figuras que mostram uma grande competitividade e outras que são menores, dependendo da velocidade do rio disponível ao redor daquela comunidade. Para explorar o range, os faixas de custos, o incremento dos rios. Aqui a gente tem
$1.000 por quilômetro, aqui $3.000 por quilômetro, e representa de distâncias perto a algum rio, dependendo também do número de vivendas. O menor impacto para acrescentar o custo do cabo, que vai ser apresentado no seguinte slide, mostra uma variação muito grande entre o mais barato e o mais caro, mas poderia se manter competitivo por a relativa constância naquele análise de custo, de custos que poderia se acrescentar a $3.000 a $6.000, que representa um custo muito curto de os cabos que poderiam se instalar em relação às necessidades e ao conteúdo das vivendas na comunidade. Este segundo análise econômico, o interesse da fala, não somente a linha de transmissão, o cabo de transmissão, se a gente vai instalar uma barragem conjuntamente, a gente vai mostrar, vai comparar o custo da área da barragem até a comunidade em comparação com a que a gente calculou no slide passado com respeito à longitude do cabo, dependendo da topografia e a distância relativa e ubicação da comunidade em relação à barragem ou à zona de tomada de água. Se a distância do reservatório alcança aquela comunidade, mostrado no eixo do X, isso não vai ser um problema por os geradores, que vai depender do nível do rio, e as distâncias permanecem compatíveis e viáveis. Por questões de tempo, saltarei alguns slides, eu peço desculpas. Eu gostaria de finalizar com este slide. O último que a gente poderia calcular é comparar o custo de geração típica com aquilo com a velocidade do área em relação à faixa do fluxo disponível. No ponteiro da esquerda, a gente pode apresentar uma série de velocidades para comparar a longitude da ubicação da comunidade com aquela tomada de água ou a barragem. E ao centro, a gente pode visualizar essa área de amortiguamento em termos de longitude e área. Então, em conclusão, se mostra que uma solução no Amazonas poderia apresentar benefícios aos locais e as propostas poderiam se apresentar de uma forma ambientalmente e economicamente amigável, considerando a tomada de água e energia solar como outras alternativas à construção da barragens. Pela apresentação muito interessante. E aqui eu convido então agora a Alessandra Matias a fazer a sua apresentação, que eu acho que é bem complementar à do Eric, com diversas alternativas para a geração de energia elétrica na região do Pantanal. Antes de eu começar a compartilhar, vale dizer então que quando a gente fez esse estudo, que a gente chama de cenários energéticos do Pantanal, a gente fez no ano passado, o Pantanal não estava passando pela situação atual, né, complicada com esses incêndios que estão acontecendo agora. Então, isso só mostra que essa iniciativa é muito importante, da gente buscar diversificar as fontes, inclusive para manter a integridade hídrica da região, né? O Pantanal é a maior área alagável do mundo, e de janeiro até agora, 19% do bioma já foi incendiado, já foi queimado. Isso significa mais de 200% no número de focos do que no ano passado, no mesmo período do ano passado. A gente está vivendo no Pantanal a maior seca em 2 décadas, né? Toda a região do Pantanal, ela é interligada, ela está na rede interligada do sistema elétrico nacional, né? Então, independente da energia que é produzida aqui ou lá, tudo isso
vai para o sistema interligado. Então, se falta energia de um lado, o operador nacional do sistema, ele compensa essa energia de outro lado. Então, por isso que a gente acredita que não é possível você apostar num único bioma para fazer, né, essa geração de energia, que você pode apostar em fontes regionais para ter isso muito mais diversificado, né? Bom, como eu já falei, o Pantanal, então, de fato, a gente está vivendo essas cenas tristes aí nos últimos tempos, são mais de 40 dias desse incêndio, e especificamente na bacia do Alto Paraguai, hoje já tem inventariado cerca de 125 novos empreendimentos hidrelétricos, né? São em sua maioria PCHs, mas também tem outros empreendimentos, como hidrovias, por exemplo. Isso, se tudo isso for implementado, isso pode afetar drasticamente o regime hidrológico da região, porque, sobretudo no norte, né, aí do estado do Mato Grosso, e vai afetar também toda a bacia ajusante disso. Quando a gente pensou, então, avaliar, né, se a gente teria como produzir energia regionalmente sem ter que construir tantas hidrelétricas, garantindo algumas questões muito importantes, assim, sem impactar nessa oferta da energia futura, que no Brasil tem um planejamento de 10 e 10 anos e mais um plano até 2050, sem colocar em risco esse ecossistema que agora, nesse período de queimadas, a gente está sentindo muito, né, e também com o custo, né, sendo um custo acessível. Então, é um conceito que a gente chama de B3C, que é sistemas energéticos baixo carbono, baixo conflito e baixo custo. Será que era possível ter isso na região? Hoje já tem instalados na região do Pantanal 1,2 gigawatts de energia hidrelétrica. Então, a gente gostaria de saber se era possível gerar algo equivalente a isso, sem os custos ambientais e sociais do barramento na região do Pantanal, até pelo que o Eric mencionou, né, que às vezes parece ser limpa, mas não é tão limpa assim. Então, esse foi o nosso principal motivador, e aí a gente convidou a empresa Usina Azul, com pessoas da Universidade de São Paulo, também lá do IEE, para nos ajudar. Bom, hoje existem já 7 hidrelétricas na região do Pantanal, 30 PCHs e outras 16 centrais geradoras hidrelétricas, que a gente chama de CGHs. Bom, os estudos, né, que a ANEEL mostra na região hidrográfica do Paraguai, mostra que esse potencial dessas outras 125 possíveis usinas seria no máximo mais 1,2 gigawatts, ou seja, é como duplicar o que se tem. E aí a gente pensou que fontes, então, a gente poderia usar. Nesse estudo, pensando nesse conceito do B3C, a gente avaliou resíduos sólidos urbanos, geração solar fotovoltaica centralizada e distribuída, dejetos animais, efluentes urbanos, e também e a gente não avaliou, no caso, a parte de eólica, porque não tem um potencial eólico considerável na região. E claro, um dos carros-chefes que já tem na região, que é a biomassa de cana-de-açúcar. Bom, não é surpresa para ninguém, né? O próprio Eric mencionou, o Brasil tem um dos melhores potenciais solares do mundo, e no caso específico aí de Cuiabá, e que é a capital do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, não é diferente, né? Cada uma tem aí um potencial bastante considerável de 5,35, 5,36 kWh por metro quadrado de geração. Então, está muito acima de muitas e muitas outras regiões, né, do mundo. Então, foi com base nesse parâmetro e também de que mais ou menos poderia ser produzido nesses 2 estados cerca de 1.570 kWh por quilowatt-pico ano, e aí, a partir dessas premissas, a gente fez o cálculo para solar. Bom, vale lembrar que esse estudo, de novo, a gente fez no ano passado, mas
a fonte solar no Brasil aumentou bastante nesses últimos 2 anos, então dados agora de agosto já mostram que só no Mato Grosso a gente já tem 211 megawatts instalados, de geração distribuída, que é aquela dos telhados, pequeno porte, e no Mato Grosso do Sul chega a 104 megawatts, e Cuiabá já é a 4ª cidade do país com mais sistemas instalados, cerca de 33 megawatts. Então, o crescimento da solar, inclusive, foi além do que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica planejava quando refez as resoluções de geração distribuída em 2015. A gente já está com 3,4 gigawatts de solar distribuída no Brasil. É bastante considerável. Mas quando a gente fez esse estudo, a gente ainda estava um pouco mais conservador, e mesmo assim, a gente projetou todos os nossos cenários aqui até 2030. Por que 2030? Primeiro que é o tempo, né, de uma política pública se fazer efeito, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também tem marco como 2030, as NDCs, as metas do Brasil de descarbonização, também tinham um horizonte 2030 inicialmente, então esse foi o nosso enfoque para todas as fontes. Bom, a gente imagina então que só de distribuída, né, de energia solar distribuída, a gente poderia chegar, então, em 2030, com mais de 2 gigawatts instalados, e aí não só no Mato Grosso do Sul, mas principalmente no Centro-Oeste. Isso significa mais de 150 mil sistemas, da ordem de 13 quilowatt-pico, que é a média que está sendo registrada na ANEEL, né? Isso corresponde a mais de 1 milhão de famílias consumindo algo, em média, 250 kWh por mês. É bastante significativo. E nem falamos aqui do potencial da centralizada, porque ainda não tem nenhuma grande usina solar centralizada com mais de 5 megawatts no horizonte. Aqui no Brasil, a regra de geração distribuída, ela tem que ter até 5 megawatts de potência, mais que isso ela já entra como uma usina maior. Bom, mas a gente também percebeu que um dos maiores potenciais da região é a biomassa de cana-de-açúcar, o aproveitamento máximo da biomassa de cana-de-açúcar, mas com um cuidado de não permitir um avanço para áreas prioritárias e áreas naturais. Então, é uma conservação e restauração de áreas que já tem, com um incremento tecnológico bastante considerável, né? Então, porque hoje a cogeração nas usinas de cana-de-açúcar, ela pode contribuir muito mais ainda para o que se tem. Hoje o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul são respectivamente o 4º e o 6º maiores produtores já de cana-de-açúcar, e esse gráfico mostra o crescimento deles aí ao longo dessa última década, e então, a partir desse crescimento também é que se desenhou esse cenário, né, com base no horizonte econômico, social, que se tinha. E aí a gente projetou 2 cenários no caso da cana-de-açúcar. Um cenário A, que considera o sistema exatamente como está, que é uma capacidade de produzir 60 kWh por tonelada de cana-de-açúcar. Isso daria, em média, 63% de horas de abril a novembro, durante a safra. E o outro cenário B, que é um cenário muito melhor, mas ainda conservador, que é dobrando essa capacidade, a gente podendo gerar 120 kWh por tonelada de cana, com a operação das usinas na safra e na entre-safra. Então, a gente teria um aumento aí de 85% das horas do ano, mas hoje já há tecnologias que possibilitam configurações produtivas da cana-de-açúcar de até 160 kWh por tonelada de cana-de-açúcar. Então, é um estudo ainda, se a gente pode considerar ainda conservador. E aí a gente percebe que nessa evolução, até 2030, no cenário A e no cenário B, que são essas 2 linhas que a gente aponta aí, a gente poderia gerar mais 1.794 megawatts, ou seja, a gente ultrapassaria só com a cana-de-açúcar o que já estaria previsto com as hidrelétricas anteriormente, né? O que é bastante significativo, mas isso no cenário A. No cenário B, a gente iria para quase 2,3 giga, muito mais, né? Então, não seria tão difícil assim a gente optar por escolhas locais, usando tudo possível, né, da cana, o bagaço,
tudo que pode ser desperdiçado e com uma melhoria tecnológica também. Aí outras opções regionais que a gente acha que mais até que geração de energia tem uma questão ambiental muito forte, são os resíduos sólidos urbanos, que aí já são o próximo, né? A gente estima então, de acordo com o IBGE, que até 2030 o Brasil tenha 225 milhões de habitantes e desses 4 milhões no Mato Grosso e 3,1 milhões aí no Mato Grosso do Sul, né? Se os padrões de consumo continuarem os mesmos, a gente vai produzir muito resíduo sólido. E a tecnologia de gaseificação de resíduo para a produção de energia, apesar de ser bastante conhecida, no Brasil ainda é muito pouco usada e seria uma solução para o grande problema que a gente tem em todas as grandes cidades brasileiras. Não é diferente aqui, a gente então avaliou que, a partir do crescimento populacional também, que até 2027, praticamente só Cuiabá e Mato Grosso e Campo Grande estariam podendo produzir isso, mas que já a partir de 28, mais 2 municípios, pelo menos, poderiam incrementar essa geração de energia a partir dos resíduos sólidos. Então, a gente chegaria aí a uma produção de quase 65 megawatts de energia só com os resíduos produzidos pelas cidades, principalmente, né? Hoje no Brasil, só 13% dos municípios têm resíduos coletados adequadamente em aterros. Então, a energia seria mais um ponto para inspirar, fortalecer a gente poder gerar a fonte de outras formas e resolver problemas nas cidades bastante consideráveis, né? Uma outra fonte de energia, eu acho que bastante importante para a gente falar, são os dejetos animais. O Pantanal também é conhecido pelo grande rebanho bovino, mas para a geração de energia, o rebanho bovino mais livre, ele tem uma dificuldade. Há, no entanto, pela sociedade produtora de proteína, de que a possibilidade de você trabalhar com confinamento por 100 dias antes de abate é maior. Mantendo, claro, os cuidados animais que precisam de saúde animal que se preconiza. E com isso, só com esse aumento de 2%, usando os resíduos dos bovinos, a gente teria um incremento bastante considerável. Nos últimos anos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aumentaram bastante a população suína, vamos falar assim, né? Então, nos 2 estados, também tem os galináceos. Então, é nos suínos, e aí no próximo gráfico aparece melhor, que está a grande possibilidade de geração de energia por os efluentes animais também. A gente poderia chegar, então, aí só com os efluentes urbanos, animais, mais 410 megawatts, né, de energia, e daria solução para os problemas ambientais, inclusive, que causam os dejetos dos animais hoje usados na pecuária. Outra forma também são os efluentes urbanos, o nosso esgoto. A gente avaliou, né, no Brasil, só 60% das cidades têm esgoto, e no caso de Campo Grande e Cuiabá, eles seguem essa orientação. Então, a gente poderia gerar aí mais de 300 megawatts só com o potencial uso de esgotos também. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Aí foi o crescimento, né, do acesso nos últimos 10 anos, houve uma grande acesso ao serviço de coleta de esgoto nos dois estados. Pode passar para a próxima, por favor. E aí a gente vê que da parte de esgotos, a gente conseguiria gerar quase 15 megawatts também. Parece muito pouco, mas a gente resolve problemas locais. E aí no próximo, por favor, que eu acho que é um gráfico bastante interessante, o que é legal de diversificar as fontes? É você gerar empregos qualificados localmente. Então, se a gente conseguisse, nesses 10 anos, gerar energia a partir dessas outras 4 tipos de fontes, a gente geraria localmente quase 30 mil empregos qualificados, e nos números de hoje, a gente colocaria aí nos estados quase 500 milhões a mais de recursos em função da massa salarial. E a próximo slide, que aí por aí a gente já termina, mostra o que significa essa geração conjunta. Esse tracejado vermelho mostra a potência total que a gente pode ter de hidrelétricas, as que já existem e as que poderiam ser construídas, chegariam aí à faixa de 5 terawatt-hora por ano.
de energia, elas somariam mais ou menos 3,5 megawatt de potência instalada até 2023. Só que é uma potência instalada permanente até o tempo da usina, enquanto que as outras fontes a gente já igualaria essa mesma potência em 2023, mas aumentaríamos 3 vezes mais até 2030 no mesmo valor. Pode inclusive ir para a próxima, por favor? A próxima mostra quanto que é esses nossos custos, né? E aí eu acho que é bastante interessante. A Associação de PCHs, ela em 2017 dizia que para se fazer uma PCH é mais ou menos 5,5 milhões de reais por megawatt instalado. Bom, se a gente somar essas tecnologias todas, dividir por elas, a gente vai ter o mesmo valor. Então, seria um investimento de 5,5 milhões de megawatt por megawatt instalado para a gente ter esse mix de fontes e todos esses outros benefícios locais, né? Ele deixa meio que um resumo desses números em termos de cada fonte por potência instalada, por número de empregos e também por investimento. E também a gente deixa o link aí desse estudo completo, onde tem toda a metodologia que foi abordada, em inglês e em português, para todos vocês. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada, Alessandra. E agora eu vou passar, então, para o nosso último palestrante, que vai fazer um fechamento geral, o professor Célio Berman, da USP, e vai estar, então, compartilhando a sua perspectiva nessa questão da energia hidrelétrica na Amazônia, para quê e para quem. Obrigado, Simone, pelo convite, pela oportunidade de procurar fechar, né, tanto a apresentação do Eric como da Alessandra foram extremamente interessantes, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção inicialmente de uma seguinte pergunta, né, que eu faço para que todos nós possamos refletir. Bom, nós estamos falando de alternativas energéticas. E a pergunta é, realmente, para quê e para quem? Se a gente tomar como referência, né, a demanda residencial, domiciliar, urbana e rural da Amazônia, eu vou deixar bem claro, não é com grandes projetos de usinas com grande potencial de geração que se vai resolver esta demanda, esta necessidade. A gente sabe, né, que o governo brasileiro, não só este atual desgoverno, mas o governos anteriores, né, consideram fundamental o fato de que 2/3 da capacidade de geração hidrelétrica no Brasil, o potencial de geração, está localizado no bioma amazônico, né? E a ideia é buscar, através dessa exploração, garantir a segurança energética tão decantada, né, como a grande referência. Precisamos assegurar, ter segurança energética. Segurança energética para quem? Para uma indústria eletrointensiva que produz bens primários de baixo valor agregado para exportação e, com isso, contribuir e consolidar o nosso país como mero exportador para o mercado internacional de produtos e bens que consomem muita energia e degradam o meio ambiente na sua produção? É isso que a gente quer para o nosso futuro? Então, esqueçam decisores, esqueçam engenheiros deste potencial hidrelétrico, mesmo porque, embora o negacionismo esteja imperando tanto aqui no nosso país, como também, né, sob o governo Trump nos Estados Unidos, né, com o efeito das mudanças climáticas, joguem fora as séries históricas hidrológicas
que servem para a definição dos novos projetos. Não interessa mais usar esse tipo de referência para conceber novos projetos, tanto grandes projetos hidrelétricos como pequenas centrais hidrelétricas. Por isso é importante a reflexão que o Eric nos traz em relação à possibilidade de aproveitamento do runoff river, do fluxo de uma corrente de um determinado rio, para o aproveitamento através de tecnologias bastante simplificadas, como ele demonstrou, de forma a possibilitar que comunidades possam utilizar esse recurso energético sem agressão ao meio ambiente. Por quê? Porque você não barra o rio e forma um reservatório e altera todo o ecossistema, seja ele em pequena, média ou grande escala. O efeito, a consequência é a mesma, como também a Alessandra demonstrou quando ela mostrou essa vontade, essa obsessão de construir uma sucessão de pequenas centrais hidrelétricas com o propósito de oferecer uma energia que não é limpa, que é agressora ao meio ambiente e às comunidades que vivem às margens do rio, no caso, o Rio Paraguai. Então, esse é um aspecto importante. Mas vamos pensar, então, quais são as alternativas que a gente tem hoje no bioma amazônico? Serão combustíveis fósseis? A gente tem, na região amazônica, uma província de gás natural bastante importante, que é a província localizada no estado do Amazonas, que é Urucu. Foi feito um gasoduto para levar esse gás até Manaus e, com isso, substituir as usinas termoelétricas a diesel pelo gás natural. Por que não utilizar este gasoduto e possibilitar pequena geração de pequena escala ao longo de todo o trajeto do gasoduto Coari-Manaus, de forma a possibilitar que essas populações tenham acesso local à energia elétrica que poderia ser gerada por um combustível fóssil, mas que garantiria a segurança que hoje é inexistente para essas populações. Vamos pensar também na possibilidade de que outras fontes, que não as chamadas renováveis, possam satisfazer essa demanda, que não é só amazônica, mas é brasileira. E aí surge, infelizmente, renasce a energia nuclear no nosso país. Hoje, eu tive a oportunidade de ver uma entrevista publicada no site Unicinos, IHU, justamente discutindo a questão dessa obsessão, novamente eu vou utilizar esse termo, da obsessão do atual governo, em que o ministro das Minas e Energia é um almirante que esteve diretamente relacionado com os projetos de submarinos nucleares e que hoje conduz a pasta e propõe para o plano 2050 a adição de 10 gigawatts, 10 mil megawatts a partir de usinas nucleares, terminando a usina que nunca deveria ter sido iniciada a construção, que é a Angra 3, e propondo no Nordeste, no Rio São Francisco, a instalação de 6 reatores nucleares, que vai fazer com que toda a demanda existente hídrica no Rio São Francisco fique restrita
a possibilitar que esta usina possa operar de forma segura, porque ela precisa de água para a refrigeração dos reatores, e isso vai consumir pelo menos metade da disponibilidade hídrica, né, mínima que foi registrada em novembro de 2017, recente, no Rio São Francisco. O problema também é que na região amazônica nós não conhecemos de forma suficiente o seu potencial para geração das fontes renováveis. Eu vou citar como exemplo, né, a eólica, que o Eric chamou a atenção, né? O potencial eólico, né, avaliado hoje no Brasil, ele se limita à altura de 60 metros. O Eric mostrou dados da NASA com altura de 50 metros. As copas das árvores na Amazônia, aonde ainda tem floresta, elas são superiores, muitas vezes, a 120, 130 metros de altura. Então, há necessidade, sim, de se buscar, através de uma avaliação acima da copa das árvores, a possibilidade de aproveitamento, né, do potencial eólico na região. Nós temos, né, torres que fazem medições sobre os serviços ecossistêmicos da região da floresta amazônica, com torres da altura de 300 metros. Por que não um investimento para se buscar esse potencial nessas alturas e, com isso, possibilitar também o aproveitamento deste potencial que, se for medido apenas a 50, 60 metros, não é nem um pouco significativo. Outra questão que também é importante levar em consideração é o fato de que tanto a energia solar ela pode ser uma alternativa localizada em função da escala, né, como também as biomassas, os vários resíduos que podem servir para a recuperação e geração de energia elétrica, como também as oleaginosas que estão hoje presentes no bioma amazônico. Mas aqui eu vou contar uma experiência acadêmica que nós tivemos ainda no início dos anos 2000, né, com a Universidade Federal do Amazonas, de buscar uma alternativa de geração de energia elétrica substituindo o diesel numa comunidade no Alto Rio Negro, utilizando andiroba, que é uma oleaginosa, né, natural lá na região. Foi feito um projeto, foi feita a solicitação de recursos para a compra de equipamentos, por exemplo, a transesterificação, depois do esmagamento do óleo da andiroba, ela precisa passar por um processo de transesterificação para que seja produzido o chamado biodiesel, né? Isso foi financiado com recursos da FINEP, e todo o envolvimento que nós tínhamos em relação a essa possibilidade, ela foi contestada pela própria comunidade, vejam vocês. Por quê? Porque lá pelas tantas, eles descobriram, uma comunidade de 50 famílias, descobriram que o óleo de andiroba tinha um valor comercial da ordem de R$10 o litro. E nós estávamos com a proposição de substituir o óleo diesel que chegava naquela comunidade em função do esquema de atravessadores que tem, né, desde do refino, da refinaria em Manaus,
o óleo diesel chega por barco até a comunidade, chegava na ordem de R$3 o custo para que a comunidade tivesse acesso à energia elétrica através do óleo diesel que chegava a esse custo. Então, a ideia era, né, substituir os R$3 que estavam sendo gastos pela aquisição do diesel para ter, né, uma fonte energética local. A comunidade achou melhor vender a R$10 o seu óleo de andiroba para fins de uma empresa que trabalhava com esse tipo de matéria-prima, né? E a nossa proposta em relação à perspectiva de substituição acabou indo de água para água abaixo em função dessa lógica, que é a lógica financeira e econômica. Apenas com um registro que muitas das intenções acadêmicas acabam não resultando em soluções concretas. E eu vou terminar chamando a atenção à necessidade, nessa discussão, da gente focar numa questão que e a palavra é descentralização. Isto é, né, tanto a exposição do Eric como da Alessandra mostraram vantagens enormes de municípios, de comunidades, de produzirem de forma autônoma a sua energia para o seu consumo. E aí, infelizmente, nós temos, no artigo 22 da Constituição Federal, nós temos a seguinte definição da competência para a legislação de energia. O que diz o artigo 22 da Constituição Federal? Compete privativamente à União legislar sobre, aí são vários itens, no item 4, águas, energia, informática, telecomunicações. Vejam vocês, compete privativamente à União. Isso faz com que estados e municípios não possam legislar sobre a oferta e a gestão de energia. E isso precisa ser alterado, e por isso eu tenho trabalhado na proposição de está muito na moda, né, PECs, né, mas de uma proposição de emenda à Constituição, alterando o artigo 22, de modo a permitir que estados e municípios colaborem com a União nesse esforço de legislar sobre água e energia. E, com isso, impeçam o que hoje é comum, é que comunidades dizem não a um projeto e, sob o ponto de vista legal, o propositor, com seus advogados, mostra, através de uma ação de inconstitucionalidade, a possibilidade dessa comunidade dizer não aos projetos. Então, cabe, nesse momento, a gente alterar também essa forma de conduzir a gestão energética no nosso país. Com isso, eu agradeço a atenção de todas e fico em função do debate que vai agora acontecer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Célio, pelo comentário. Foi bastante complementar também com as apresentações que a gente teve antes. Bom, os principais pontos que eu gostaria de sintetizar aqui das 3 apresentações, e já iniciando a parte das perguntas, eu acho que estava aqui anotado em letras bem grandes, e o professor Célio fez o seu realce na conclusão, da questão da descentralização da geração, né? É muito importante, então,
quando a gente pensa em alternativas para as grandes e pequenas barragens da Amazônia, e no Brasil, mas a gente tem também esse foco na Amazônia, pensar na descentralização. Então, a descentralização é chave. Hoje a gente tem uma geração ainda muito centralizada nas grandes hidrelétricas, que é um modelo relativamente, vamos pensar assim, já ultrapassado, né? Dentro de uma nova economia, dentro de uma recuperação pós-pandemia. Eu acho que a gente pode estar pensando em janelas de oportunidade para outros modelos, e aí a descentralização é chave. Outro ponto-chave, eu anotei aqui 4 pontos-chave. O segundo é a questão como a gente fala, o small is beautiful, né? O pequeno é bonito, as soluções locais, né? O aproveitamento dos fluxos dos rios locais, esse aproveitamento dos óleos, aonde ele existe. Então, olhar para os territórios e para as aptidões dos territórios na busca dessas alternativas que sejam adequadas às características, tanto ambientais como culturais, como socioculturais dos locais. Então, essa ideia do pequeno é bonito, small is beautiful, e da escala local importante. O terceiro é exatamente essa combinação de diferentes opções ou alternativas, né, que uma só não vai nos dar a resposta. Hoje a gente é 65% baseado na hidroeletricidade, né, a nossa matriz da energia elétrica, não energia em geral, mas energia elétrica, ela é 65% aproximadamente, e nesse cenário, a gente não pode olhar para a energia hidrelétrica isolada das outras fontes de geração, das outras opções de geração que são complementares. Então, muito importante, então, essa combinação de diversas opções, que principalmente o Eric e a Alessandra trouxeram. E a quarta, eu acho que é a provocação aí que o professor Célio colocou no final, que é o questionamento do modelo de exploração e do modelo de desenvolvimento que a gente tem no Brasil, né? Que é muito baseado em indústrias eletrointensivas, né? Que com a exportação, a fabricação, a produção de bens primários com baixo valor agregado. E eu acho que esse questionamento ele tem que estar sendo também colocado pela sociedade brasileira, pela sociedade civil, na determinação da matriz energética. Coloco esses 4 pontos, então, e agora eu passo para a Marlis fazer a facilitação. Eu só queria, antes de passar para a Marlis, relembrar aqui das instituições que têm fornecido apoio para a Rede Internacional de Pesquisa em Barragens Amazônicas, principalmente as universidades brasileiras, que têm desempenhado um papel de liderança muito forte na rede, a Universidade Federal de Rondônia, a Federal do Tocantins, a Federal do Pará e a USP, além de outras, né, que têm colaborado nesse esforço, a liderança da Universidade da Flórida, University of Florida, que ela tem, né, o grande papel de liderança nas parcerias também internacionais, através do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical, do TCD, nossas parcerias com o USGS aqui nos Estados Unidos e outras universidades também americanas, com o financiamento da National Science Foundation, da Fundação Nacional para a Ciência aqui dos Estados Unidos, que a gente quer reconhecer também esse apoio importante.